Um bom pedido melhora o meu momento, mas o pedido certo muda a minha história. O título da mensagem de hoje, caso alguém queira anotar, é Sabedoria. A sabedoria, ela é essencial para quem deseja alcançar, conquistar uma vida plena. Em muitos momentos, o problema de agora é resultante da falta de sabedoria de ontem. E a sabedoria de agora, ela se torna o alívio, paz de amanhã. Sabedoria, vamos juntos, levante a sua voz por favor. Sabedoria é um privilégio conquistado. Existe um preço a ser pago. Não existe um sábio acidental. Os sábios fizeram escolhas que outros não fizeram. E por isso eles vieram a se tornar sábios. Vamos juntos. O tempo não atrai sabedoria. As nossas escolhas, sim. O tempo não é reflexo de maturidade, de conhecimento ou de sabedoria. Mas escolhas corretas, uma consequência de escolhas diárias e contínuas, trazem para nós como consequência essa vida de sabedoria. Em vários momentos nós acreditamos que o Senhor, Ele precisa agir diretamente numa situação para que ela seja mudada. Mas em muitas ocasiões, as respostas das nossas orações chegarão na forma de sabedoria para que nós possamos solucionar, lidar com tudo aquilo que precisa ser lidado. A sabedoria natural, ela nos permite lidar com aquilo que é natural. A sabedoria divina, a que vem dos céus, nos permite lidar com todo e qualquer tipo de situação. Quando nós falamos da sabedoria dos céus, nós não estamos falando daquela que nós adquirimos depois de fazer um determinado curso, depois de seguir numa sequência de leituras, por conta de sentar a bunda no banco da faculdade, ficar 5, 6 anos, ou determinados outros treinamentos, não. A sabedoria que vem do alto, ela é decorrente, ela é consequência de um relacionamento, de uma busca incessante da nossa parte. Por que a sabedoria ela é tão importante? Por conta da sua origem. A Bíblia diz que a origem da sabedoria se dá no temor ao Senhor. A partir do momento que eu aprendo a temer, a colocar o Senhor no seu devido lugar, a partir do momento que Ele se torna uma prioridade nas nossas vidas, nós começamos a crescer em sabedoria. Por isso a sabedoria, ela precisa ocupar um lugar muito importante nas nossas orações. O tempo todo nós precisamos perseguir a sabedoria, nós precisamos desejar a sabedoria. Se você me perguntasse, Vitor, você acredita que existe o pedido certo? Constantemente eu ouço pessoas perguntando isso. Existe a oração certa? O pedido certo? De certa forma, sinceramente, eu acredito que sim. Quando o Senhor se aproximou do cego Bartimeu, que também era um mendigo, Ele perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego sabiamente disse, eu quero ver. Se naquela oportunidade ele tivesse pedido dinheiro, mesmo que ele recebesse, ele não seria curado da cegueira. Então aquela prosperidade seria momentânea e não permanente. Porque se você analisar todos os cegos da Bíblia, eles têm uma coisa em comum.
todos eles eram mendigos. A falta de visão, a falta de percepção, esse bloqueio nos impede de viver uma vida diferente. Eu poderia pegar outros exemplos, por exemplo, o aleijado da Porta Formosa. Se você for lá no livro de Atos, tem uma passagem que diz que esse aleijado, ele permaneceu nessa mesma condição por 40 anos. Todos os dias alguém pegava esse homem, levava até a porta chamada Formosa, e ele ia para aquele lugar com qual propósito? Pedir esmolas, pedir dinheiro. Levando em consideração que ele fez isso por 40 anos, então eu acredito que durante 40 anos ele recebeu dinheiro. Porque não teria o porquê ele voltar para lá se ele não estivesse recebendo alguma coisa. Ele teria mudado de ponto, ele teria ido para outro lugar. Se durante 40 anos ele recebeu dinheiro, o dinheiro nunca teve o poder para mudar a realidade dele. Por outro lado, se nós pegarmos o pedido de Salomão, naquela que foi uma oportunidade muito especial que o Senhor concedeu a ele, ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Por conta daquele pedido, ele não recebeu simplesmente sabedoria, ele recebeu sabedoria e mais uma sequência de bênçãos, riquezas, se tornou um homem extremamente relevante no seu tempo, foi um homem muito grande, foi muito poderoso. Então eu acredito que, vamos juntos, levante a sua voz, um bom pedido melhora o meu momento, mas o pedido certo muda a minha história. Se você tiver a capacidade de clamar, de desejar, de pedir, de insistir, Senhor, me dê sabedoria, não tenha a menor dúvida que muitas coisas na sua vida serão mudadas. Provérbios 4, versículo 5 ao 10 diz o seguinte: procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. A palavra entendimento citado nesse texto está diretamente ligada ao conhecimento e ao discernimento. Para quem não sabe o que é discernimento, discernimento é a voz de Deus dentro de nós. Sabe aquela voz? Direita, para, não rele, não fale, vá, haja, peça. O discernimento nos permite lidar com situações diversas. Uma pessoa que já foi prejudicada várias vezes na mesma área, isso indica que existe algo errado e possivelmente está faltando sabedoria nela para lidar com aquela situação. Então, ela precisa urgentemente buscar essa sabedoria e entender o que está acontecendo para poder mudar aquela situação. Porque muitas vezes nós acreditamos que a solução, por exemplo, para os problemas financeiros é o dinheiro. Mas tem pessoas que eu não tenho a menor dúvida, nós podemos entregar um saco de dinheiro a ela, milhares, milhões de reais. Se não tiver sabedoria, depois de um tempo, as dívidas voltam, os problemas voltam. Se o problema não é resolvido na raiz, na fonte, se não existe uma mudança de comportamento, aquela paz, aquele ajuste entre casais, é só uma questão de tempo para que se perca e volte o mesmo caos, os mesmos problemas, as mesmas discussões. Não abandone a sabedoria. E ela, vamos juntos, levante a sua voz por favor, o protegerá. Muitas vezes o livramento que nós precisamos não é uma ação divina por parte do Senhor, é a sabedoria para não nos colocarmos no lugar de problema. É sabedoria para evitar fazer algumas coisas que nós sabemos que pode nos levar para um lugar difícil e doloroso. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento.
E aqui começa a construção de um preço que precisa ser pago. Quando aqui diz, use o que você tem para adquirir sabedoria, para adquirir entendimento, quais são os recursos que o homem tem? Financeiro, dinheiro. Mas o mais importante deles, tempo. Se você não usa do tempo que você tem à disposição para perseguir, para ir atrás da sabedoria, em algum momento ela vai fazer falta. Eu diria a você, se você tiver como ajustar na tua rotina, meia hora para você se dedicar à busca da sabedoria, eu diria, faça. Trabalhe das 8 até as 17h30. Use os últimos 20, 30 minutos, os últimos 15 minutos e vá atrás da sabedoria. Porque a sabedoria, ela pode te colocar em lugares que nenhum conhecimento terreno pode colocar. A sabedoria pode te livrar de situações que nenhum profissional da área, seja advogado, seja médico, em algumas ocasiões, não poderão nos livrar. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e dará um presente a você, uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite tudo o que eu digo, e você terá vida longa. Vamos juntos, levante a sua voz. A sabedoria acelera o processo de amadurecimento. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela, vai buscar sabedoria. Quanto mais maduros, mais preparados. Quanto mais preparados, mais o Senhor vai poder colocar nas nossas mãos. Eu preciso de fé para pedir e de sabedoria para administrar. Preste bastante atenção, eu preciso de fé para pedir, mas eu preciso de sabedoria para administrar. O Senhor deu a Moisés um propósito, o Senhor deu unção e poder, o Senhor deu um povo para ele cuidar, e o Senhor deu um destino que era a terra prometida. E mesmo com tudo isso, ele ouviu o seguinte: o que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma só pessoa. Uma bênção que não é bem administrada, ela pode se transformar numa bênção perdida. Eu posso orar, eu posso clamar, e o Senhor vem e coloca as pessoas certas na minha vida. Quando você entra num relacionamento, você não precisa simplesmente entrar no relacionamento. Você precisa se envolver com a pessoa que literalmente será um canal de bênçãos na sua vida. Deus pode preparar, Deus pode enviar. Mas se te falta sabedoria para conduzir o seu casamento, o que é uma bênção entregue, pode se transformar numa bênção perdida. Se você não entra ciente de que em um casamento existem duas pessoas com criações diferentes, pessoas com hábitos diferentes. Catarine brinca, ela costuma dizer que aonde existe um organizado, existe um bagunceiro. Aonde existe uma pessoa que quando acorda, ela acorda assim, ó. Vai existir uma outra do lado dela que acorda assim. Parece que é só para infernizá-la. Se você não tem sabedoria para renunciar, é causa acima de causa, é conflito acima de conflito. Tem pessoas que, sem medo de errar, estão juntas há 10, 15, 20, 30 anos e ainda não aprenderam os caminhos para ter acesso ao coração, à flexibilidade, a renúncias do seu cônjuge. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, mesmo que a pessoa já esteja ligada eternamente a você. Existe uma forma certa, um posicionamento certo.
Relacionamento conquistado, ele precisa de uma manutenção constante. Eu vejo muitos casais errando justamente numa coisa crucial: comunicação. Tem coisas que talvez para alguns não é tão importante, mas se para o outro vamos ajustar, vamos entender, vamos saber o que está acontecendo. Tem pessoas que talvez o que ela mais precisa é de tempo de qualidade. E muitas vezes, por conta de rotina, por essa falta de sabedoria em organizar a rotina, aquele que poderia ser um tempo de qualidade acaba se tornando um tempo onde você se dedica a muitas outras coisas e o tempo ao seu cônjuge, ele acaba sendo menor ou, em muitos casos, inexistente. Em alguns momentos, nós precisamos saber a hora em que nós podemos tocar em alguns assuntos, mas em alguns momentos nós precisamos preparar o terreno, tem que amaciar. Chega com aquele morango gostoso, chega com aquele chocolatinho. Catarine ontem vira para mim e fala assim: amor, você pode trazer um chocotone para mim? Se tinha um dia bom para a gente ter uma conversa difícil, era ontem. Amaciada pelo chocotone, pelo chocolate, ali realizada, feliz, entra no assunto. Existe uma diferença muito grande em dizer assim: burro, você não viu que você fez errado? Você não vê, seu ídolo? Para você chegar e dizer assim: amorzinho, chega na humilde, porque você chegar na ignorância, isso que você fez não foi bom, não foi bênção. Vamos ajustar? Vamos mudar? Vamos melhorar? Criação dos filhos. Filhos são formados. A Bíblia ensina a quebrar a insensatez do filho, mas não o espírito dele. Não é martelar até arrebentar com a identidade da criança. É trabalhar, é um desenvolvimento. Paciência sobre paciência. Renúncia atrás de renúncia. Eu costumo brincar com meu pai que entre tudo aquilo que eu sei que ele faz bem, brinco não, eu dou essa honra a ele. Eu digo que ele não tem outra profissão que ele execute melhor do que a profissão de ser pai. Porque o tempo todo ele trabalhou para me formar, mas sem me deformar. E isso exige tempo. Ora sentados, ora conversando. Porque tem muitas pessoas que tratam muitas vezes como maldição, como problema, ou como algo que não veio da parte do Senhor, mas na verdade o problema é falta de sabedoria. Simples assim. Filho, se você não tiver paciência para ensinar, vai por mim. Eu sei quantas vezes o meu pai teve que falar muitas coisas para mim. E por um tempo não entrou, hein? Não entrou. Olha, eu confesso que quando a minha ficha caiu, eu fiquei com vontade de dar tanta coisa para ele. Eu disse assim: pai, você é um herói. Porque não é nem a questão da bagunça, mas é a questão da paciência, se dispor, organizar dentro de uma rotina puxada, tempo para se dedicar ao filho, porque senão não tem como. É muito complicado. Profissionalmente falando, querido, o meu conselho é: antes de você ter o teu próprio negócio, vai buscar sabedoria. Porque só ter as chaves do lugar não te torna um empresário de sucesso. Muito pelo contrário. Se você não sabe diferenciar o caixa pessoal do caixa da empresa, você vai se arrebentar. Se você não sabe fazer uma separação ali no que diz respeito, valores que você tem que guardar, valores que você tem que investir, valores que você tem que depositar naquilo que é conta fixa, você vai ter um problema. Se você não sabe lidar com pessoas, querido, vai ser dor de cabeça atrás de dor de cabeça, problema atrás de problema. Entenda que nós somos pacientes e misericordiosos com todos, mas nós não temos compromisso com as emoções das pessoas. Onde eu estou querendo chegar?
se você contratou alguém para solucionar um problema, mas a pessoa só está causando problema na tua empresa, não pensa duas vezes, manda embora. Ah, mas eu tenho dó. Manda embora, senão se torna um problema grande para você. A tua empresa, você nunca vai colocar 100% nas mãos de absolutamente ninguém. Aquilo que Deus te deu, você nunca vai colocar 100% nas mãos de ninguém. Óbvio que quando nós crescemos, existe o delegar. O delegar é importante? É importante. Mas delegar é diferente de abandonar. Cuida aí e pronto. Muitas pessoas vêm nos procurar pedindo ajuda porque se arrebentaram, porque deixaram ir longe demais nas mãos dos outros. Se você não tiver sabedoria para conduzir o dinheiro, levante a sua voz, vamos juntos. O dinheiro é emoção. Querido, e a emoção acaba com o teu dinheiro. Se você não sabe separar o que é necessidade naquele momento e o que dá para esperar, você empobrece. Nós atendemos muitas pessoas. Eu já ouvi pessoas dizendo para nós o seguinte, ganhando 15, 20, 30 mil reais e diz assim, eu não entendo porque eu não prospero. Como assim? Está ganhando 20, 30, 40, 50 mil reais e não prospera? Falta de sabedoria para lidar com as coisas. Se você não tiver sabedoria, pode ser colocado 200 mil reais, 100 mil reais nas suas mãos. Se você não sabe o que fazer, ele evapora, ele vira pó. Se você não tem sabedoria para lidar com dinheiro, as suas dívidas podem ser pagas por outros, mas é questão de tempo para você acumular outras novas dívidas. A sabedoria, ela nos poupa de dores e ela acelera muitos processos. A sabedoria nos diferencia. A sabedoria faz com que nós venhamos nos tornar a primeira opção em muitos assuntos. Quando você transfere ao próximo que você é uma pessoa sábia, que você sabe como lidar, você sabe como se posicionar, você sabe como conduzir, você sabe o que fazer, querido, portas começam a se abrir e pessoas começam a querer se aproximar de você. Mas se você transmite insensatez, se você transmite alguma forma de, eu vou colocar só para vocês entendam, tipo uma burrice, uma falta de sabedoria para aquilo, um espírito mais tolo, imaturo, as pessoas vão querer distância de você. A sabedoria, ela revela a hora de falar e a hora de calar. Tem hora que nós precisamos falar, mas tem hora que nós precisamos nos calar, porque não é o momento certo de falar. A sabedoria, ela me faz dar ouvido às pessoas certas. O grande erro de muitas pessoas é querer dar ouvidos a quem nunca construiu nada, querer dar ouvidos a quem não teme ao Senhor, querer dar ouvidos a uma pessoa que não segue nem os próprios conselhos que ela dá. Se nós pegarmos biblicamente falando, Eva, ela se deu mal por querer dar ouvidos à serpente. Ela tinha uma voz que o tempo todo trabalhava para levá-la para um nível maior, uma voz amorosa, a voz do próprio Deus que conversava com ela, ela parou para dar ouvidos a uma outra voz e aquilo custou o paraíso dela. A sabedoria me faz entender qual é o momento de avançar e qual é o momento de permanecer. Quando Davi, ele ficou na sua casa, ele permaneceu no tempo que a Bíblia descreve, em que os reis saíam para guerrear, ali foi uma atitude marcada por uma falta de sabedoria tremenda. Ele sabia que ele precisava estar fazendo algo, mas ele estava fazendo algo completamente diferente, e aquilo custou muito caro para ele, porque foi justamente nessa falta de sabedoria, nesse posicionamento, em que ele acabou caindo naquele erro, ele forjou um assassinato, ele acabou adulterando, e ainda custou a vida de alguns filhos posteriormente. A sabedoria, ela me faz romper com a barreira da inexperiência. Inexperiência, ela só se enquadra quando você vê ou presencia aquele assunto a primeira vez. Se na segunda vez você continua a não saber como lidar, não saber o que fazer, se você não correu atrás, a inexperiência ela se tornou uma escolha. Tem uma passagem que, se não me falha a memória, está no livro de Provérbios, no capítulo 1, 22, depois procura, diz assim,
Inexperientes? Até quando vocês vão continuar nessa inexperiência? Você já viveu essa experiência, você não teve o interesse de ir aprender, buscar saber? A sabedoria, ela nos coloca no caminho da promoção. Se Davi não tivesse tido sabedoria naquela questão envolvendo a vida de Saul, ele poderia ter colocado as mãos aonde o Senhor iria colocar as mãos posteriormente, e ele poderia ter estragado com o reinado dele, com o futuro poderoso que o Senhor deu a ele. A sabedoria de José fez com que ele crescesse dia após dia. A sabedoria dele fez com que ele entendesse que ele não poderia desprezar os pequenos começos. Por isso ele foi sendo fiel em todo momento, toda fase. Ele foi buscando sabedoria, ele foi agindo com sabedoria, ele foi tendo um posicionamento firme. Quando a mulher de Potifar se aproximou, ele teve sabedoria para dizer não. Por isso ele foi promovido. Ela me faz apagar o fogo e estimular a paz. Gente, é uma tremenda falta de sabedoria. Você vê que o pau está comendo, que o caos está instalado, aí você pega lá, você taca álcool, você taca gasolina, lá no que está pegando fogo. A sabedoria me faz lidar com aquilo que já deu indícios que pode trazer muitos problemas para a minha vida. Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Moisés, ele teve um espírito humilde, quando ele ouviu de Jetro: o que você não está fazendo não é bom. É difícil ouvir das pessoas: o que você está fazendo é errado, não é bom, o que você está fazendo não é certo. Se o orgulho toma conta, o que sai de você é a resposta errada e acaba trazendo um grande retrocesso para a sua vida. Ele poderia ter dito muito bem a Jetro: ô camarada, fala aí dos teus milagres, o que você já realizou? Fala aí, já fez isso, já fez aquilo? Quantas pragas do Egito aí você conseguiu trazer aqui para a terra? Quantos milagres como esse? Mas ele teve humildade para dizer: tem razão, o que eu estou fazendo não é certo, não é bom. Quem obtém sabedoria, levante a sua voz, vamos juntos por favor. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. Provérbios 3:13 diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você tem, nada do que você possa desejar se compara a ela. Levante a sua voz, vamos juntos por favor. Nada do que eu possa desejar se compara a ela. Diante de todos os cenários e aspectos da vida, a sabedoria tem a função de abrir portas aonde elas não existem. Independente do contexto, quando você recebe a sabedoria divina, você tem acesso a informações que te permitem lidar com todo e qualquer tipo de situação, te permite avançar, te permite progredir, te permite sair do lugar onde você se encontra. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é árvore que dá vida, e a quem abraça, quem ama a ela, se apega e será abençoado. Sempre diante da mesma situação, muitas vezes nós ficamos com a sensação que o poder de escolha nos foi tirado. Mas o que muitas vezes nós consideramos ser o poder de escolha sendo retirado, nada mais é do que falta de sabedoria para lidar com aquela situação. É a falta do conhecimento, é a falta do entendimento. E quando nós olhamos para o contexto, os contextos, aquilo que nós vivemos ao longo da vida,
Tem situações que provocam desespero, provocam medo, provocam dor. E muitas vezes nós acreditamos que não tem como sair delas, não tem como rompê-las, não tem como sair daquele lugar, não tem como avançar, não tem como resolver aquela questão. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que a graça, o poder e a autoridade são diretamente proporcionais àquilo que eu estou vivendo naquele momento. Quanto maior o desafio, maior o poder, maior a unção, maior o favor. Quanto mais difícil, mais complicado, não existe uma desculpa, não existe uma justificativa. Tem pessoas que dizem, para mim é difícil demais, o meu é mais complicado. Eu vou usar duas histórias como exemplo, duas passagens bíblicas, para que você entenda. Se lembra de Lázaro, da morte de Lázaro? Quem se recorda dessa passagem, levanta as mãos, por favor. Depois que ele morreu, ele foi colocado em um determinado lugar, em que a porta deste lugar era uma grande pedra. Lázaro estava morto fazia 4 dias. A Bíblia descreve que ele já cheirava mal. Era uma situação, aos olhos humanos, irreversível. E mesmo assim, diante daquele contexto, o Senhor disse, tire essa pedra. A pedra foi tirada e o Senhor disse, Lázaro, saia para fora. Homens estavam presentes. Por isso a ação de homens foi possível naquela situação. Segunda história. Se recordam da morte de Jesus? Sim ou não? Ele estava num lugar parecido, fechado por uma pedra. Quem foi que retirou a pedra daquele lugar? Quem se recorda? Quando não tem o homem, o Senhor envia o anjo. Quando não tem algo, de uma outra forma diferente, o Senhor vai fazer. Então não existe, a minha pedra é grande demais, o meu é complicado demais, eu não tenho que me ajude, mas eu preciso de sabedoria para dar resposta certa atrás de resposta certa. Muitas vezes o que nós temos buscado em homens, é só questão de ajustar o foco e buscar no Senhor, e eu vou entender muitas coisas, e ali vai vir a clareza que o que eu achava que eu precisava, eu não preciso. O que eu achava que era crucial, não é crucial. O que eu preciso é dessa sabedoria, desse entendimento, desse conhecimento elevados dos mais altos céus, para construir essa vida poderosa. Provérbios 24, 3, 5 diz assim, com a sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio, vamos juntos, levante a sua voz por favor. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. O homem sábio é poderoso, e quem tem o conhecimento vê a sua força crescer, vê a sua força aumentar. 1 Reis 3, a partir do versículo 4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse, peça-me o que quiser, e eu darei a você. Gente, o pior é que isso aqui parece distante. Isso aqui parece uma ocasião isolada. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de dobrar os nossos joelhos e dizer ao Senhor, Senhor, eu quero isso. Com base no que eu digo isso? Tiago 4, versículo 2 diz assim, muitos não têm porque não pedem. Então muitos deixam de receber pela falta de pedir, pela falta desse posicionamento constante. E a Bíblia fala sobre a importância do continuismo. Então não é pedir, é continuar pedindo. Não é agir, é continuar agindo. Não é se posicionar, é manter um posicionamento firme e constante. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no trono.
Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Aqui, esse homem já deixou muito claro que por essa atitude humilde, ele já tinha um espírito muito sábio. Ah, Senhor, eu não posso lidar com toda essa grandeza. Eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou limitado, eu não tenho condições de ocupar este lugar. E porque ele se colocou nessa posição de submissão em relação ao Senhor, quando você dobra os seus joelhos diante do Senhor, tudo que está ao seu redor dobra os joelhos diante de você, problemas, inimigos. Quando eu digo dobrar joelhos, não estou falando em sinônimo de adoração, mas eu estou falando de ocupar uma posição muito grande, de ocupar uma posição muito relevante. Esse homem, ele só pediu isso, porque durante toda a sua vida, o seu pai trabalhou para que ele tivesse o pensamento voltado para isso. Então, quando ele teve a oportunidade, saiu de dentro dele uma semente que já tinha sido plantada, regada, adubada, plantada, regada e adubada, e por isso ele construiu tudo o que ele construiu. Dá-me sabedoria e conhecimento para que possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Eu vejo muitos correndo atrás de coisas tão rasas, coisas vazias, coisas que não vão ter o poder para mudar a sua realidade. E quando eu digo isso, não é que nós não podemos pedir algumas coisas, mas até na sua oração precisa de uma escala de prioridade. Porque quando você faz o pedido que agrada a Deus, Ele entrega até aquilo que você não pediu. E quando você pede com as intenções e motivações corretas, que já entra em outro assunto, purificações das intenções e motivações, Deus não terá problema em lhe entregar. Ele não vai ter problema em colocar nas tuas mãos. O porquê, ele acaba se tornando mais importante do que o que eu estou pedindo. Se você pede com o propósito de se vangloriar em cima de alguém, se você pede com o propósito de simplesmente provar algo para alguém, mostrar para o pai, mostrar para a mãe, que desacreditou no passado, quero jogar na cara e falar para o A, para o B, para o C, essa resposta de oração não glorificaria o nome do Senhor. Quando você pede por uma questão de vaidade, nós já falamos sobre isso muitas vezes, o Senhor financia propósitos e não vaidades. Se é por uma questão de ego, um egocentrismo, se é por uma questão de eu, meu, tenho, eu sou o centro, não tenho por que o Senhor entregar. O Senhor entrega tudo, conhecimento, riquezas, unção, favor, desde que seja canalizado para o lugar certo. Então, quando esse homem disse, Senhor, como eu posso governar esse tão grande povo? Como eu posso lidar com essa situação? Estava deixando claro que o que ele queria de extraordinário também era por um propósito extraordinário. Se for por um propósito carnal, comum, natural, e é assim, ó, a gente precisa vasculhar no íntimo do nosso coração para confrontarmos a realidade com a verdade. Porque muitas vezes nós tentamos nos convencer que algumas coisas que nós queremos por um motivo, mas em muitos casos tem um motivo completamente diferente. Eu me lembro de conversar com um rapaz jovem, e esse rapaz estava falando sobre o lugar que ele iria trabalhar, que ele estava empolgado, não sei o quê. E ali no meio, ele soltou algo que me deu uma deixa ali para mim. Ele abriu uma brecha e eu entendi. Eu disse a ele assim, ó, pode ser maravilhoso, pode te trazer grandes alegrias, mas se você está fazendo isso só para poder jogar na cara do seu pai, e aí eu antes de continuar, eu falei, o que você está querendo tem relação com aquilo que você viveu no passado?
Você está querendo jogar na cara de alguém? Mostrar? Eu falei, por essa razão, eu sei que você não vai receber na proporção que você poderia receber. Mas se você ajustar, Deus vai te dar isso, e Ele vai te dar muito mais. Deus não te dá para você mostrar, Ele te dá para você fazer pelo próximo. Tem uma diferença muito grande. Deus não dá para que você venha exibir, Deus dá para que o nome dEle seja colocado num lugar muito maior. Não é para que o seu nome seja glorificado, é para que o nome dEle seja glorificado. Não é para que você diga, eu posso tudo, mas é para que você diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. De todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, eu tenho que trabalhar para alinhar aquilo que eu mais desejo, mesmo que o pedido seja certo, se o motivo estiver errado, deixa de ser bênção. O pedido tem que ser o certo, e as motivações do coração também precisam ser as certas. Deus disse a Salomão, já que é este o desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas. Aqui é uma das passagens que quebra aquela história de não pode pedir prosperidade, não sei o quê. Perceba que Deus não tem problema algum com isso. Mas antes da riqueza, a sabedoria é essencial, é crucial para o nosso futuro. Se coloquem de pé todos, por favor. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois terá. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais que o israelita Etã, mais sábio que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Acho que o melhor marketing que você pode buscar é o da sabedoria. Quando a pessoa é sábia, o nome dela chega, alcança, vai para lugares que você nem sequer imagina. A sabedoria, antes de nós recebermos porções extraordinárias, ela começa a ser desenvolvida com aquilo que já está a nosso alcance. Qual é o meu conselho? Quando você voltar para casa, ou em algum dia da semana, para e reveja tudo na sua vida. Porque às vezes o que você acha que é o problema não é o problema real. Essa parte financeira é mais comum do que você imagina. Já tem alguns anos, mas eu me lembro de uma pessoa que ganhava algo em torno de uns 14 mil reais, 15 mil reais, algo assim, só que isso eu estou falando há alguns bons anos atrás, então ainda tinha um valor maior do que agora. E essa pessoa disse que não conseguia entender por que ela não estava prosperando, ela estava buscando, ela estava sendo fiel nos dízimos e ofertas, fazendo os votos, épocas de campanha e tudo mais. Querido, você pode fazer tudo isso, se você não tiver sabedoria para lidar com aquilo que está nas tuas mãos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é um assunto completamente diferente. E aí eu falei, com muita sinceridade, dessa tua renda, quanto você gasta com isso? Ele falou, com isso, falou. Falei, perfeito, toquei nos essenciais aqui. Agora o que não é essencial, mas você considera essencial. E aí ele foi falando. Eu falei, vamos fazer um teste, vamos fazer algo, eu e você aqui. Durante 2 meses, só te peço isso, 2 meses. Fecha isso, para de gastar. Só aguarda. Aí a gente vai conversar.
No primeiro mês, a pessoa já se manifestou dizendo, nossa, acredita que eu consegui guardar R$3.500? Aí no segundo mês, organizou ainda melhor. É como se o montante tivesse dado ali algo em torno de uns R$8.000 em 2 meses. Ele falou, nossa, eu estou prosperando. Eu falei, você está agindo com sabedoria agora. Às vezes, o que nós consideramos problemas espirituais é uma falta de uma boa administração da empresa. Gente, a equipe ideal não é contratada, é formada. Você tem um critério para contratar, tem que ter. Mas qualquer pessoa que vier trabalhar por você, ela precisa de um tempo com você para ser formada. Reuniões precisam acontecer. Nossa, mas parece que tem um espírito de divisão. Querido, se você não se coloca na brecha, no lugar da divisão, transferindo o espírito certo, trabalhando as pessoas, a divisão vai continuar lá. Mas tem micuinha, tem fofoca lá, não sei o quê. Querido, se você não chama para conversar, se você não explica, se você não fala, vai se estender, não tem como. Se você não guarda mais do que gasta, o problema vai estar aí. Sinceramente, a macumba, ela tem mais responsabilidade do que ela deveria ter. Nossa, eu estou sob efeito de trabalho de macumbaria, feitiçaria, não sei o que, tem praga, liberaram, fizeram trabalho, fizeram despacho e tal. Na verdade, é sabedoria para lidar com aquele determinado assunto. Às vezes, uma pessoa que é problemática para o outro não é. Mas não é porque a pessoa mudou quando ela foi para o outro, mas é porque o outro soube como lidar com ela, como agir com ela. Não tem como, em todos os contextos, tem pessoas, quem é mais prático, assim, para você, menos informação é melhor, você quer ir direto ao ponto, levanta as mãos, por favor. Querido, se alguém senta com você e vem assim, mas é por conta disso, e aí tem aquilo, e tal, você já vai ficar assim, essa não vai acabar? Aí você não vai extrair o melhor da pessoa, você vai extrair o pior dela. Agora o inverso, quem é mais minucioso, quem gosta do porquê, que gosta de ouvir o detalhe, na hora da venda do carro, por exemplo, lá, o vendedor está conversando com você, e aí ele vai te falar, essa parte veio da Alemanha e foi produzido com isso, com aquilo e tal, e esse motor, ele veio repaginado, ele vai falando coisa que você nem entende, mas você está assim. E tem gente que fala assim, quero o ano, quilometragem, a potência do carro, e é isso aí. Quero saber mais nada, quero andar e pronto, acabou. Quem é mais minucioso, levanta as mãos, por favor. Se alguém vem de bate-pronto, não vai dar certo com você. Agora leva tudo isso para dentro de casa. Eu preciso mudar dentro de casa antes que eu não tenha mais uma casa para viver. Eu tenho que mudar com a minha família antes que eu perca a minha família. Você precisa entender o que se passa dentro de casa, a sua mãe, o seu filho. Lá em casa, a gente é um barato. É todo mundo o mesmo espírito, todo mundo a mesma fé, todo mundo busca o mesmo Deus, é todo mundo cheio de fé, de esperança, mas todo mundo é diferente. Lá em casa a gente compra algo, a Catarina, a primeira coisa que ela faz é ler o manual. Você acha que eu quero ver manual? Rapaz, eu vou aprender, não vamos ver ali. E ela fala, você não leu o manual? Tipo assim, que loucura, você não leu o manual? E eu tô assim, sai fora, não me pega não. Não gostava de ler as apostilas da escola, eu vou ler o manual? Que não é essencial para a minha vida? Com sabedoria, você tira o melhor do teu cliente.
Com sabedoria você tira o melhor do seu cônjuge. Massagem também. Massagem é atenção e boa conversa. A sabedoria, ela endireita muitas coisas que estão tortas na nossa vida. Os problemas que hoje nós estamos falando muitas vezes é o capeta, é isso, aquilo, na verdade é fruto da falta de sabedoria de ontem. Mas ainda dá tempo de ajustar. É uma decisão. Persiga, corra atrás, aprenda como as coisas funcionam, aprenda como as pessoas que estão perto de você funcionam. Você sabia que aqui na igreja nós somos preparados para tudo? Ensinado, desde quando está no início do processo, como conduzir uma reunião, culto, reunião com pessoas, você é ensinado a atender, você é ensinado para nós, no caso, a realizar casamentos, fazer o culto fúnebre, você é ensinado em todos os aspectos. Mas sempre vai ter aquele lugar, aquele ponto, que nós vamos desenvolver melhor aquele assunto. Então, eu vou colocar como exemplo o Guilherme. Segundo a minha família, eu sou calmaria no meio da tempestade, o Guilherme é tempestade com a tempestade. Querido, para lidar com jovens, disposição, energia, vigor. Qual é o sentido de colocar um outro, sendo que a unção, o que tem dentro dele, a personalidade, a forma de conduzir, é apto para aquilo? Onde eu estou querendo chegar? Muitas vezes a sabedoria só vai fazer com que você remaneje algumas coisas para o lugar certo e vai sair o melhor. Vai acontecer. Sabedoria para cuidar da saúde, importantíssimo. Se algo deu indícios de problema, querido, corre atrás agora. Agora, não espera não. 1 Reis 4:32, ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Querido, ele não fez engenharia, ele não fez botânica, ele não fez nada disso. O que ele tinha, ele recebeu do alto. Vocês consideram a Bispa Cléo sábia? Eu não posso dar essa informação porque eu vou me informar, eu não lembro. Ela terminou a escola? Não terminou a escola. Não fez faculdade. De onde veio tamanha sabedoria? Eu falo para o meu pai, gente, eu vou expor um negócio aqui, mas pelo amor de Deus, vocês não contam para ninguém, tá? Meu pai é um barato. Meu pai, para muita coisa, ele é um leigo que você não tem noção. Mas gente rico, meu pai. Mas para o que importa, o bicho é um leão. E eu falo para ele, falei, pai, tem muita coisa com o discernimento que eu tenho hoje, eu entendo melhor, eu enxergo melhor. Não tem como você ter desenvolvido isso de forma natural, porque você não teve quem te ensinasse. Tem coisas que ele aprendeu na palavra, mas tem coisas que ele aprendeu, está na palavra, mas até aquele momento ele não tinha a revelação daquilo, mas o Senhor já estava dando sabedoria para lidar. É um negócio de doido, no bom sentido da palavra. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, quero parar de fazer horas extras no meu trabalho, o que eu faço? E eu disse assim, começa a fazer mais horas extras com Deus. Gasta tempo nele, que Ele pode te dar o que ninguém pode dar. É inexplicável. Gasta tempo nele, com ele, por ele, para ele. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Feche os seus olhos, por favor.
entre todas as coisas que você não só deve, como eu sei que você vai correr atrás, coloque a sabedoria no primeiro lugar. Ela é importantíssima para a próxima fase, para a tua promoção. E é extremamente importante você entender que é sábio adorar ao Senhor quando se tem oportunidade. Por isso, antes de nós orarmos, eu gostaria que você adorasse a Ele, louvasse a Ele, cantasse dizendo exatamente isso: a Ele a glória. Diga isso de todo o seu coração. Pra sempre, amém. Desligue a sua mente de tudo aquilo que está lá fora. O teu momento não é para se preocupar com o que está acontecendo lá fora. O teu momento é para o Senhor. É sábio adorar o Senhor quando você tem a oportunidade. É sábio louvar ao Senhor. É sábio buscar ao Senhor. É sábio ter prazer em estar na presença do Senhor. Sempre, amém. Eu sei que você pode fazer melhor. Não é para mim, não é para homens, é para o seu Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda honra, toda glória. Diga isso a Ele, a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Salomão, ele teve a humildade para dizer: quem sou eu para governar? Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo exatamente isso: meu Deus, quem sou eu para governar a minha casa? Quem sou eu para governar a minha empresa? Quem sou eu para governar o meu casamento? Quem sou eu para criar os meus filhos? Quem sou eu? Meu Deus, eu de mim mesmo, eu não posso absolutamente nada. Salomão, ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu as suas limitações, ele reconheceu que sem o Senhor não dava. Então reconheça isso nessa noite. Não existe nada mais poderoso do que você colocar o Senhor na posição mais alta na sua vida, e muitas vezes colocá-lo nessa posição mais alta representa você assumir que sem Ele não dá. Então diga: meu Deus, eu não posso, eu já tentei na força do meu braço, não dá. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou é fruto da tua infinita misericórdia. Se eu conseguir desenvolver algumas coisas um pouquinho melhor, é porque o Senhor me deu graça para isso. Se eu acumulei um pouco de conhecimento, foi porque o Senhor me capacitou para isso. Se eu tenho crescido de alguma forma, não é por força, não é por violência, é pelo teu poder, é pela tua grande autoridade, é por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E hoje você tem a oportunidade de pedir aquilo que você mais deseja. O Espírito diz: o que você quer que eu lhe faça? Então peça, diga: meu Deus, eu quero sabedoria, eu quero discernimento, eu quero entendimento, meu Deus, eu quero essa sensibilidade à tua vontade, meu Deus, eu quero essa sabedoria, que é a nossa capacidade de tomarmos decisões alinhadas com o Senhor. Eu quero essa sabedoria para fazer o que é certo, eu quero sabedoria para fazer aquilo que te agrada, eu quero sabedoria para ficar com aquilo que literalmente vai me aproximar mais e mais do Senhor. Eu quero sabedoria para governar a minha casa. Se você tem enfrentado problemas nessa área, então peça a Ele: meu Deus, eu quero sabedoria para lidar com a minha esposa, eu quero sabedoria para lidar com o meu marido, eu quero sabedoria para conduzir os meus filhos. Se você tem algum tipo de dor nessa área, não pense duas vezes, diga isso a Ele: meu Deus, eu quero sabedoria. Até hoje, talvez mesmo depois de tanto tempo, eu não aprendi como ter acesso ao coração
coração dos meus entes queridos, dos meus familiares. Mas eu quero sabedoria, meu Pai, eu quero sabedoria. Eu não quero mais ver a minha casa no meio desse caos. Eu não quero mais ver, meu Deus, os meus filhos se perdendo. Meu Deus, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para lidar, para dar a resposta certa, para ajustar o que precisa ser ajustado. Peça a Ele e Ele vai dar. Está escrito que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. Então hoje você vai alcançar, vai encontrar o espírito de sabedoria, o espírito que vai te capacitar. Ele vai te levantar, Ele vai curar o teu destino, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai fazer um grande rebuliço na tua história. Mas não se iluda, muitas vezes a resposta da tua oração, ela não virá com uma ação direta do Senhor no problema. Ela vai chegar na forma de sabedoria para você solucionar o problema que está acontecendo. Você é o canal de mudanças, você é o canal de bênçãos que o Senhor vai enviar para promover mudanças incríveis. Então declare e fale: meu Deus, eu quero aquilo que vem do alto, não aquilo que vem de baixo. Eu não quero aquilo que homens podem me oferecer, eu quero aquilo que o Senhor pode me oferecer. Eu preciso de Ti, ó Pai, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu favor, eu preciso da Tua presença me cobrindo, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso do Teu Espírito para vencer esse final de ano. Eu não vou aceitar, meu Pai, sofrer as consequências da insensatez. Eu não vou aceitar sofrer as consequências, meu Deus, daquilo que tem me faltado sabedoria para lidar. Não, muito pelo contrário. Chega, eu estou colocando um ponto final nisso e eu vou crescer de uma forma extraordinária. Eu vou crescer neste favor, eu vou crescer. Salomão, ele era filho de Davi com Betseba, mas o espírito de sabedoria se apossou dele e tornou o homem mais poderoso do seu tempo. Ele foi uma verdadeira referência. Ele não marcou simplesmente a sua geração, ele marcou e tem marcado todas as gerações posteriores, porque ainda ninguém conseguiu passar à frente de Salomão no que diz respeito a riquezas. Tudo aquilo que muitos buscam hoje, ele recebeu tudo no passado e ele recebeu do Senhor. Deus vai te favorecer. Busca Ele, gaste tempo nele, use os teus recursos, use o teu tempo, use a sua energia para buscar essa sabedoria e Deus vai derramar. Ele não daria uma direção sem o propósito de não derramar. Ele quer financiar esse pedido, Ele quer entregar, Ele quer te favorecer e Ele vai coroar o teu ano com muitos presentes, mas acima de tudo, os presentes espirituais. Receba essa unção de sabedoria, receba esse favor, receba esse Espírito. Vai Espírito Santo, vai Espírito Santo, vai tomando mentes, vai tomando corações, vai tomando mentes, vai tomando corações, vai inundando o Espírito dela, Senhor, que ela seja tomada por esse Espírito que vai levantá-la de uma forma extraordinária. A partir de hoje, o Espírito de sabedoria se apossa dela e ela vai viver uma grande mudança, uma grande virada na vida dela. Declare, peça, fale: meu Deus, eu não quero terminar o ano do mesmo jeito. Se te falta sabedoria, não adianta nem o Senhor solucionar alguns problemas, porque é questão de tempo para que volte a se repetir. Não tem sentido se não houver uma transformação interna, mental. Se não houver essa mudança, nada vai ser mudado de uma forma permanente. O Senhor entrega o sonho, mas você que administra ele. O Senhor abre as portas da tua empresa, mas é você que toca ela. O Senhor colocou nas mãos de Moisés o propósito, Ele colocou a unção e poder, Ele colocou um povo para liderar, Ele colocou um destino, e mesmo assim existia algo que Ele não estava fazendo bem. Peça sabedoria para lidar com as pessoas. Se as pessoas continuam tendo um peso muito grande sobre a tua vida, se as ações e reações ainda te afetam demais, diga isso: meu Deus, eu quero sabedoria para lidar com pessoas, eu quero sabedoria para lidar com as pessoas, eu quero sabedoria para lidar com as pessoas. Senhor, se manifeste de uma forma incrível, se manifeste na vida dela. Meu Deus, derrame dessa porção de unção maior, derrame, e a partir de hoje ela vai ter progresso aonde ela sofreu.
perdeu, aonde ela retrocedeu, aonde ela regrediu por tantas vezes, a partir de agora, ela vai avançar, ela vai para um outro nível, ela vai para um outro patamar. Faça, Senhor, derrame agora, vai Espírito Santo, eu peço, vai Espírito Santo, derrame desse poder, derrame dessa presença, vai cobrindo ela, do alto da cabeça à planta dos pés, cubra ela com teu favor, com essa presença sobrenatural. Eu creio no teu agir, eu creio no teu poder. Foi o Senhor que levantou Salomão, como eu creio que é o Senhor que vai levantá-la, é o Senhor que vai mudar a história de vida dela. A sabedoria natural, ela nos permite lidar com assuntos naturais, mas o que é extranatural, o que é espiritual, somente a sabedoria divina. Então, meu Deus, que ela tenha, que ela receba, que ela cresça de uma forma extraordinária. Pegue o seu projeto nas tuas mãos e começa a declarar: meu Deus, eu vou entrar no ano de 2025, mas os problemas velhos, eles não vão me acompanhar, meu Deus, porque a partir de agora, eu não sou a pessoa velha, eu não sou a pessoa que chegou nessa igreja, eu saio diferente, eu saio um outro nível, eu saio com as minhas batalhas vencidas. Meu Deus, nós estamos aqui clamando pela mudança. Eu acredito que existe uma unção de mudança, eu acredito, Senhor, existe uma unção de mudança, existe uma unção de mudança, e a vida do teu povo vai mudar, eles vão viver uma grande transformação. O problema número 1, 2, 3, e quantos forem, eles vão cair por terra. Esses problemas não vão acompanhar o teu povo. O que tem trazido dor, sofrimento, angústia, não vai acompanhar o teu povo. O que tem trazido sofrimento, o que tem trazido a tristeza, preocupação, tudo isso vai cair por terra. Assim como Josafá, ele se levantou espiritualmente falando e teve êxito. O teu povo faz a mesma coisa, e a vitória deles, eles vão crescer, eles vão avançar, eles vão progredir, eles vão para um outro nível, porque é tempo de mudança, não é tempo de dor, é tempo de paz, não é tempo de chorar, é tempo de se alegrar, não é tempo de perder, é tempo de avançar, de progredir, é tempo de vivermos uma glória muito maior. Eu acredito nisso, eu creio, reviravoltas incríveis irão acontecer, em nome de Jesus. Dirija as suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias. Dirige as suas mãos e comece a declarar. Fale: meu Deus, faça aquilo que somente o Senhor tem poder para fazer. Realize aquilo que somente o Senhor tem poder para realizar. Envie os teus anjos neste endereço, Senhor, na rua tal, no número tal, no bairro tal, e promova mudanças neste lugar que eu chorei tantas vezes. Eu vou me alegrar neste lugar que eu me afligi tantas vezes. Eu vou viver o tempo de maior paz, o tempo de maior alegria. Eu creio que o melhor está por vir. Eu creio que o melhor está por vir. Eu vou viver a diferença neste lugar. Eu viverei a diferença neste lugar. Eu vou ver a glória do Senhor neste lugar. A glória cobrindo, inundando esse endereço. E vai existir uma diferença que será nítida, notória, tanto para aqueles que temem o Senhor, para aqueles que não temem. Assim como foi no tempo de Abraão, Isaac, Abimeleque, ele viu que o Senhor era com esses homens. Assim como no tempo de Davi, aqueles homens daquele tempo viram que Deus era com ele. O mesmo vai acontecer, meu Deus, com o teu povo nestes lugares. Eles vão se alegrar, eles vão sorrir, eles viverão um tempo de grandes vitórias, em nome de Jesus. Em concordância, não deixe ninguém sozinho. A pessoa que estiver mais próxima a você, pegue nas mãos dela e comece a declarar: o seu final de ano será poderoso, o seu final de ano será extraordinário, o seu final de ano será incrível. Você vai viver uma glória maior nesse final de ano. Você pode ter chorado de janeiro até agora, mas agora você vai se alegrar, você vai viver essa glória maior. Tudo já deu certo, já aconteceu, os seus sonhos foram materializados, os seus projetos, orações, os seus clamores já foram confirmados pelo Senhor. Eu creio que o Senhor vai mudar a tua história, Ele vai curar o teu destino. Eu creio em mudanças sobrenaturais. Você não vai terminar essa noite da mesma forma, do mesmo jeito. Você terminará por cabeça, em nome de Jesus. Volte à posição original. Senhor, eu oro pelo teu povo. Eu peço que o Senhor cubra eles com o teu favor,
com a tua presença, que eles sejam inundados pelo Espírito da sabedoria, e que eles comecem a viver, Senhor, um período de uma promoção que eles não tinham experimentado. O teu povo será promovido de uma forma extraordinária. Eu declaro pela fé, o teu povo será levantado às mais altas posições. De hoje em diante, o teu povo sai dos vales e eles serão colocados no topo das montanhas. Eles vão sair dos lugares baixos e eles vão para os lugares altos. Eu oro, eu abençoo a tua vida. Eu declaro, nesse final de ano, ele já é disparado o melhor final de ano da tua vida, e até aquilo que tinha tudo para dar errado, já deu certo, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, dê o seu melhor a Ele, pois Ele é o único digno e merecedor de recebê-las.